Oi, pode falar. Ai, desculpa, achei que não estava gravando a aula. Não, tá. Na verdade, acabei de colocar para gravar. É porque às Então, vezes você a gente esquece pega o lá o artigo comecinho, 76. É, de verdade. Viu? A idade, vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. aí depois a gente não pega a introdução, daí Mas vamos fica lá. meio... Então, o artigo 77. Não tem problema não. O artigo 77 fala assim: além de outros previstos nesse código, são deveres das partes dos procuradores, todos aqueles de qualquer forma participem do processo. Então, como eu falei, a ideia principal aqui é partes, advogados, mas não são apenas eles. Toda e qualquer pessoa que participa do processo tem algumas regras mínimas, né, para observar algum comportamento mínimo. Que comportamento mínimo é esse? O primeiro deles, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Talvez esse seja um dos itens mais complicados das pessoas entenderem em razão aí do imaginário social, imaginário coletivo. Né? As pessoas entendem que muitas vezes em processo os advogados mentem, as partes mentem. Eu ainda quero acreditar no ser humano e eu não acho que dificilmente, claro que existe, nós vamos encontrar isso diversas vezes, inclusive na vida profissional, mas eu não acredito que na maioria das vezes, as pessoas não estão mentindo, elas estão apresentando a sua versão dos fatos. Porque todas as histórias, todas elas têm pelo menos duas versões. Né? Tem a sua versão, tem a versão da outra parte e tem a versão verdadeira, que a gente nunca vai poder saber, a gente nunca sabe o que é. Porque quando eu olho um fenômeno, eu olho o fenômeno a partir da minha realidade, a partir dos meus conhecimentos, meus conceitos, meus preconceitos. Então, é normal que o autor enxergue o problema de um ângulo e o réu veja de outro ângulo. Então, assim, as pessoas podem mentir? Podem. A gente não está livre disso, né? De que as pessoas possam mentir em processo. Mas, na maioria das vezes, o que se tem são, sim, visões diferentes de um mesmo fato. Por isso que dificilmente você acaba tendo alguém aí, punido por litigância de má-fé, algo que o valha. Ok? Então, a primeira obrigação é expor os fatos conforme a verdade. Segunda obrigação, também, diz lá, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Então, assim, é, é aquela coisa, você sabe que está errado, mas apresenta a sua versão, apresenta a sua pretensão. Na verdade, aqui está muito atrelado com o item anterior, está muito atrelado com a percepção da realidade. Às vezes, a defesa, ela vai na linha daquilo que você acredita, vai na linha de que você, de fato, entende como verdadeiro. É a pretensão da mesma forma. Então, a ideia é a seguinte, assim, de a gente poder resumir. Quando eu vou em juízo, eu tenho que ter uma história que realmente tenha, assim, eu tenha me sentido prejudicado. Dentro do sentimento do réu, do sentimento do autor, sentimento de prejuízo, eles têm que apresentar as petições sempre respaldado naquilo que ele entende como correto, naquilo que ele de fato precisa, e não se utilizar de mecanismos para iludir o juízo, enganar as pessoas, ok? Na mesma linha de comportamento, a gente tem lá a terceira obrigação: não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa de direito. Que é a mesma coisa, né? A gente vê, o pessoal vê muito filme americano. Ontem eu estava lendo sobre o julgamento do O.J. Simpson. Se alguém tiver oportunidade, se alguém conheceu a história dele, ele era um jogador de, acho que futebol americano, ou beisebol, não me recordo agora, mas que foi acusado de matar a esposa e a ex-esposa, na verdade, e o atual marido dela. E todo
julgamento lá, você vê ele discutindo sobre a natureza e a qualidade das provas. Inclusive, um dos fatores interessantes para chamar a atenção de vocês aqui, num processo, abrindo parênteses, você nunca deve fazer perguntas ou exigir comportamentos que você não saiba o resultado. Por que eu estou falando isso? Um dos promotores pegou uma das provas que estava no processo e pediu para que ele colocasse. Era uma luva. Né? Uma luva, essas luvas normais que a gente usa aí no dia a dia. Uma luva, vamos colocar assim, uma luva de jardineiro. Porque seria a luva que teria sido usada no crime. Problema, quando pediu para ele colocar, a luva não coube na mão dele, porque ela era muito pequena. Então, aquilo prejudicou muito o julgamento, porque o promotor tentou se utilizar de uma prova que não sabia o resultado. Então, ali no caso, era uma prova que estava no processo, né? Mas aqui o que a lei está dizendo é que as partes não devem forjar, não devem simular documentação, né? Observem que tudo gira em torno da primeira obrigação, que é expor sempre tudo conforme a verdade em juízo. Acho que esse é o principal dever. A partir do momento que esse dever for respeitado, os outros deveres quase que automaticamente também são cumpridos. Quarto dever: cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Então, em outras palavras, a gente tem que cumprir aquilo que o juiz disse, né? Eu sou obrigado a concordar com o juiz? De maneira alguma, né? Eu posso discordar de todas as decisões, mas a minha discordância só pode ser manifestada de uma forma, por meio de recursos. Eu não gostei da decisão do juiz, não vou cumprir. Não, isso você não pode fazer, né? Se o juiz decidiu e você não gostou, você tem para cada decisão, para cada tipo de decisão, você tem um tipo de recurso, então você tem que usar do recurso. Agora, a partir do momento que o juiz determinou, você tem a obrigação de cumprir. Na semana passada, alguém quer falar? Na semana passada, tivemos até um problema com um cliente nosso na região de Curitiba ali, que foi feita uma desapropriação das terras dele. O juiz deu uma liminar para que uma determinada empresa pública entrasse nas terras, na fazenda dele. E quando foi no meio da semana, a empresa chegou lá com o maquinário para trabalhar, ele com o pessoal dele lá, os, digamos assim, segurança da fazenda, não deixaram a empresa trabalhar. Deu o maior problema, né? Maior dor de cabeça, né? O cartório me ligando aqui para eu convencer o cliente que ele tinha a obrigação de deixar as pessoas da empresa entrar nas terras dele. Mas ele falava, mas doutor, a fazenda é minha, entra quem eu quero. Eu falei, não, a fazenda é sua, mas a partir do momento que o juiz deu uma decisão, tua obrigação é cumprir essa decisão. Ah, mas eu não quero. Eu falei, então, nós já entramos com recurso, acontece que o tribunal entende que é direito deles entrar na fazenda, então você, por favor, não crie embaraços. Né? Se criar embaraço, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer uma multa, ou pode até mesmo o cumprimento forçado. Ou seja, o oficial de justiça chega na propriedade, entra à força nessa propriedade. Ah, mas tinha lá um monte de segurança. Ok, o oficial volta, busca lá um efetivo da polícia militar. Ah, mas na cidade pequena só tem dois policiais militares. Não tem problema, manda buscar no batalhão. Ou seja, qual é o nosso dever? Cumprir as ordens judiciais. Se a gente, né, advogado e parte, começar a criar dificuldade, o que é feito? O juiz pode usar de todo o aparato estatal para fazer valer as suas decisões. Lembra quando a gente estudou a jurisdição, que eu falei para vocês que a jurisdição é um poder, dever, função? Então, ela é um poder, né? Poder de fazer o quê? Decidir. Eu frisei bastante com vocês a questão de impor suas decisões. Porque se o Estado não impusesse suas decisões, que graça teria, digamos assim? Ele decidia, ninguém cumpria e o conflito permanecia. Então, por isso que ele tem que ser muito forte no cumprimento dessas decisões.
Tem aqui alguma dúvida? Se não há dúvida, eu vou tocando. Se quiserem parar, fazer perguntas, sempre fiquem à vontade. Outro dever. Esse aqui é uma coisa que parece tão boba, mas tem uma repercussão muito forte. Vamos lá? Qual é o dever? Declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Essa obrigação aqui, pessoal, né, de fornecer o endereço, ela vale tanto para as partes, quanto também e principalmente para os advogados. Inclusive, quando a gente for trabalhar petição inicial, que é no semestre que vem, a gente entra em petição inicial, uma das obrigações que os advogados possuem é exatamente fornecer o seu endereço. E atenção, se o advogado não fornecer o endereço na petição inicial, o juiz pode determinar a emenda dessa petição inicial. Ou seja, o processo não anda enquanto o advogado não corrigir. Ora, se o advogado não fornece esse endereço, a petição inicial, o processo é extinto, sem julgamento do mérito. Vai ter que começar tudo de novo. Então, essa obrigação, ela tem bastante força, ela tem muita importância. É claro que hoje em dia, nos dias atuais, essa obrigação está começando a ficar um pouco sem graça, porque o processo é feito basicamente hoje de forma eletrônica. Então, hoje você não tem muito mais o oficial indo até o escritório dos advogados para intimar o advogado dos atos, porque é tudo feito de forma eletrônica. Mas, ainda assim, persiste essa obrigação para uma ou outra determinação judicial, de repente, eventual busca e apreensão. Então, sempre tem aí essa obrigação, ela permanece de colocar no texto da petição inicial. Já fica aqui uma dica, se habituem, quando forem advogar, a colocar o endereço no texto da petição inicial. Tem muito colega que fala, está na procuração, quando coloca lá o endereço, conforme consta na procuração, ou ainda conforme nota de rodapé. Já vi juiz mandar emendar. Por quê? Quando fala constar, quando fala declinar, é declinar na peça processual, não em documentos anexos. Então, ou nota de rodapé. Claro que é um excesso de preciosismo do juiz mandar fazer isso, mas já vi isso acontecer em processos que a gente atua, ok? Então, hoje com recorte a cola é muito fácil, embora seja uma obrigação até, digamos assim, tola, mas se está dizendo que é um dever, a gente tem que cumprir esse dever, ok? Vamos lá? Acho que o último, obrigação. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Ou seja, usando assim uma outra expressão também, não adulterar, não estragar, não prejudicar aquilo que está sendo colocado em juízo. Por exemplo, a pessoa tem o carro apreendido, vai lá e tira os acessórios do carro, vai lá e troca os pneus do carro, com pneu novo, vai entregar, troca lá pelo pneu desgastado, pneu que já está lá estragado. Então, enfim, se volta lá, primeira obrigação, tratar com a verdade, tratar com realidade, sem ter um intuito, sem ter a predisposição em prejudicar a outra parte, tratar a coisa com respeito, que todas as pessoas merecem ter aí, ok? Como que o código trata isso? Então, nas hipóteses do inciso 4 e 6, o que era o 4? Vamos lembrar aqui o 4. Cumprir com exatidão as decisões judiciais. E o 6º, não praticar inovação. Olha o que a legislação fala. Nas hipóteses do 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das partes mencionadas no caput, ou seja, a parte dos procuradores, que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade
da Justiça. Lembra que eu falei? Se a parte não quiser cumprir, o oficial pode voltar lá com força policial. Lembra que eu mencionei que pode ser, inclusive, punido com multas também, multas processuais? Então está aqui. Essa é a advertência que o Código faz, né? Se a pessoa não cumprir, ele está sujeito ao que a gente chama de ato atentatório à dignidade da justiça. É uma questão que eu não coloquei nos slides, mas anotem aí na hora de estudar, lembrar. Esse ato atentatório à dignidade da justiça implica em multa, né? Multa. Essa multa é muito importante lembrar que essa multa não é para a parte, tá? Essa multa é para o Estado, é para a justiça. Oi? Tá cortando um pouco a ligação, assim, da fala. Começou a cortar? Faz um tempinho já, tá cortando. Parece que tá falando, corta. É que, na verdade, muitas vezes a conexão também é que vai atrapalhando. Tá cortando ainda, não? Fica dando umas cortadinhas na voz. Tá, eu vou trocar, então, aqui, vou para um outro aparelho que eu tenho, que talvez ajude um pouco. Tá. Dá 30 segundos aí. Ok. Alô, tá me ouvindo de novo? Tô, professor. Tô ouvindo. Melhorou agora? Tá Melhorou. melhor agora? Uhum. Tá bom. Então, deixa eu retomar aqui onde eu estava, que diz respeito à multa processual. Professor, Então, só pode responder para mim novamente, falar para mim, o ato que pode gerar multa é o que mesmo? isso é chamado de ato atentatório à dignidade da justiça. Tá, obrigada. Esse ato atentatório à dignidade da justiça, ele pode ser sancionado com multa. Uhum. Tá? Essa multa, o que eu estava chamando a atenção para vocês, é que ela não é para parte. Não é para parte. Ela é paga em favor do Estado. Então, quando alguém é punido com ato tentatório à dignidade da justiça, ele vai pagar uma multa e essa multa será incorporada aos cofres públicos. Ok? Está lá, como eu disse, do 4 a 6, o disposto no 4 a 6, constitui a tentatória da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais e processuais, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, dependendo da gravidade da conduta. Então, essa multa pode chegar até 20%, e sem prejuízo das sanções penais. Oi. Ali que você falou do ato tentatório à justiça. Essa multa, como é que ela vai funcionar no caso? É tipo o Estado que vai ter que pagar ou é a parte que vai ter que pagar para o Estado? A parte que violou o cumprimento da ordem judicial, a parte que prejudicou, né, o objeto do processo é quem vai pagar a multa, seja o autor ou seja o réu. É claro que se o Estado for a parte, o Estado praticar o ato tentatório de dignidade da justiça, essa multa
ela vai ser aplicada e terá que ser destinada a uma organização, a uma ONG, a algum lugar, porque senão aí não teria sentido, né? Eu sou multado e pago a multa para mim mesmo. Então, esse ato ele é aplicado a qualquer parte. Se o Estado também for parte, ele também vai ter que pagar a multa. Só que aí o destino da multa é que vai ter que ser decidido pelo juiz um destino diferente, senão não teria o menor sentido. Ficou claro? Aham. Ok? Então, continuando aqui. Então, esses aí eram, basicamente, esses são os deveres que o código traz para nós ali dentro do processo, ok? Continuando. Bom, aquela multa que eu falei até agora há pouco era a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Mas nós temos ainda uma outra implicação, que é a tal da litigância de má-fé. Então, prestem atenção a isso. Enquanto no ato atentatório a multa vai para o Estado, na litigância de má-fé, a multa, a sanção, ela reverte em favor da parte contrária. Então, é uma distinção interessante essa aí para fins de estudo, exame de ordem, saber que o atentatório, a multa vai para o Estado, litigância de má-fé vem para outra parte, ok? Agora, o que é litigância de má-fé? Quando que a pessoa pratica litigância de má-fé? Está lá, deduzir pretensão ou defesa contra texto de lei, contra texto expresso de lei ou de fato incontroverso. Deixa eu fazer uma observação aqui desde já, que é a seguinte: é muito difícil o juiz condenar alguém em litigância de má-fé. Por que é muito difícil? Porque é muito difícil provar que as pessoas estão fazendo essas atitudes. A primeira delas aqui, ó, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou de fato incontroverso. Isso aqui é uma questão que parece tão óbvia, né? Pô, tá na lei, eu não posso ir contra, mas não é assim que funciona, não. Por que não é assim que funciona? Você tem que olhar o caso concreto. Já mencionei para vocês centenas de vezes aquela situação da licença paternidade por 6 meses. Naquele ato, naquele momento, quando o advogado pleiteou uma licença por 6 meses para o pai, porque a mãe morreu, era óbvio que ele estava indo contra a lei. A lei dizia que a licença dele é de apenas 5 dias, e para a mãe a licença é de meses. Então, ele estava, naquele momento, peticionando contra a lei. Mas, apesar disso, no caso concreto, tinha muita coerência. Então, por isso que eu digo que é muito difícil você ter a sanção, a punição da litigância de má-fé, porque boa parte daquilo que é discutido ali precisa ser olhado dentro do caso concreto, que às vezes parece, né, que é contra a lei, mas se justifica devido àquilo que está sendo posto, aquilo que está sendo discutido em juízo, ok? Vamos lá, a segunda. Olha que interessante que é essa segunda aqui. Alterar a verdade dos fatos. Então, observa que lá no item anterior eu falei que era um dever, e aqui é tratado como responsabilidade, é tratado como ali litigância de má-fé. Então, está tudo intercalado. Aí você me pergunta, mas aquilo lá pode ser considerado litigância de má-fé? Pessoal, litigância de má-fé, desculpa, ato tentatório de dignidade da justiça, ele é apenas no inciso 4 e 6, ok? Então, não interpretem o artigo 77 como violou o 77, é litigância de má-fé. Não é isso. É litigância de má-fé quando viola o inciso 4 e o inciso 6 do 77. Os outros atos ali vão ter outras sanções processuais que não o ato tentatório à dignidade da justiça. O juiz vai ver que sanção que ele vai aplicar.
Então, se a pessoa alterou a verdade dos fatos, o juiz pode aplicar aqui uma litigância de má-fé, ou ainda, ou principalmente até, né, se a pessoa mudou a verdade, adulterando um documento, tem que mandar para a justiça apurar essas violações. Então, observem que a legislação ela trata a verdade, né, sempre como uma coisa bastante, sim, é o que tem de mais precioso dentro do direito, tá? Terceira litigância de má-fé. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Aqui eu me lembro de 2 episódios que eu tive a oportunidade de acompanhar. O primeiro deles era uma pessoa, eu ainda era estagiário, quando eu vi isso acontecer. Eles eram casados, né? O casal era homem e mulher, o casal era casado, e o casal pode ter casal como seja casado, né? Então, no caso, eles eram casados e a empresa dele estava indo à falência, ele estava para perder todos os seus bens. O que ele fez? Ele divorciou-se da esposa. Na verdade, ele divorciou só no papel, para fazer o quê? Proteger 50% do patrimônio dele. Então, ali o processo foi utilizado claramente com uma finalidade ilegal. É óbvio que, como eu falei no comecinho, aqui quase não aplica devido à dificuldade de comprovar isso. Por quê? Falar, mas professor, eles divorciaram, mas continuaram morando na mesma casa. Qual é o problema disso? Onde está escrito que o casal não pode viver junto mesmo estando divorciado? Então, no caso concreto, houve uma grande briga na falência, mas não conseguiram provar a má-fé. Uma segunda situação que eu vi isso era um processo de inventário. Um dos herdeiros devia tudo que tinha, mais um pouco, umas 3 vezes. Mas o que acontece? Fizeram um contrato simulado, ele e o irmão, para dizer que ele devia para o irmão. As propriedades que iriam para ele passaram para o nome do irmão, mas curiosamente o irmão emprestava para ele usar durante o dia a dia, né? Emprestou lá a fazenda para ele cultivar, para ele plantar, para ele colher. Então são situações em que as pessoas usam o processo para obter ilegalidades, né? Está errado, isso aí, se provado, desfeito todo o negócio, só que volta aquele problema. Tem que provar. É difícil você conseguir certas provas aí no dia a dia, né? Litigância de má-fé. Lembra lá quando era dever cumprir as decisões? Está aqui, ó, se você ficar colocando resistência ao andamento do processo, você é considerado litigante de má-fé. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Temerário é fazer coisa assim meio que, como é que eu vou dizer? Temerário é uma coisa meio assim, é arriscada, né? Você arrisca alguma coisa com o intuito de obter algum benefício. Você arrola, por exemplo, uma testemunha sabendo que a testemunha está mentindo, sabendo que ela vai prejudicar a outra parte, beneficiando de alguma maneira. Então, isso seria praticar um ato de forma temerária, ou seja, assumindo todos os riscos para ver, vamos ver no que vai dar esse negócio, né? Também não é assim que funciona. O processo tem sempre primar pela verdade, pela realidade, sem ficar criando obstáculo ao andamento do processo. Isso é uma coisa tão lógica, mas teve a obrigação de colocar na lei, né? Ainda, provocar incidente manifestamente infundado. Incidente, se quiser anotar, é tudo aquilo que acontece durante o processo, né? Se acontecer alguma coisa no meio do processo, ele é chamado de incidente. Então, o que é provocar incidente? Forçar acontecimentos processuais, por exemplo, alegação, vamos dizer assim, incidente manifestamente infundado. Ficar protocolando um monte de coisa no meio do processo, fora do momento, só para tumultuar, só para bagunçar o processo. Deixa eu dar um exemplo concreto para talvez ficar mais claro. Eu advogo
muito em desapropriações, e basicamente eu advogo contra aí umas 10 empresas no país inteiro. Então, com todo lugar do estado a gente está junto, aí eles de um lado e a gente do outro. O que acontece? Agora com a Covid, né, todas as empresas elas estão aí perdendo muito da sua rentabilidade. No nosso caso, são empresas da área de energia elétrica. Então, já se discute muito a paralisação, né, do pagamento da energia elétrica. Então, a receita deles vai cair abruptamente. Se a receita vai cair abruptamente, eles não vão ter dinheiro para pagar os nossos clientes. Então, o que eu estou fazendo essa semana? Eu vou atravessar petições nos processos informando que a empresa está quebrando, que a empresa está com dificuldade financeira, que a empresa não vai conseguir pagar os meus clientes. Essa petição é o que a gente chama de atravessar a petição. Não é hora de apresentar prova, não é hora de contestar, não é hora de fazer nada. Então, você coloca aquela petição lá no meio. Quando você coloca uma petição no meio do processo, aquilo é um incidente, porque incidiu, porque ocorreu no meio do processo. Esse incidente no meio do processo, ele para o processo. Por que para? Porque o juiz tem que dar vistas para outra parte. Tudo aquilo que o advogado coloca no processo, o outro advogado também tem que se manifestar. Então, isso atrasa o processo. Então, cada petição que a gente coloca no meio de um processo, ele vai atrasando o processo, ele vai dificultando o andamento. Então, se o réu quer ganhar tempo, ele fica colocando um monte de petição no processo, isso vai tumultuando o processo. E esse artigo proíbe isso. Você quer fazer alguma coisa no processo? Então vem, faça. Mas tem que ser com seriedade. Não é fazer só para tumultuar, para bagunçar o processo. É nesse sentido aí que é uma das responsabilidades da parte. E no mesmo sentido, vem um abaixo, que fica mais claro para vocês. Interpor recurso com o intuito só de atrasar o processo. Lembra que eu falei para vocês? De todas as decisões judiciais, cabe recurso. Só que se você ficar recorrendo só por recorrer, só pelo prazer de recorrer, isso também poderá caracterizar uma litigância de má-fé. De verdade, nunca vi juiz nenhum ter coragem de aplicar esse inciso 7º. No código anterior, haviam esses mesmos dispositivos. Por quê? Recorrer é um direito das pessoas. Então, essa é a crítica que se faz. O processo demora muito, mas claro que demora. Com a quantidade de recursos que existem, então vai atrasando. Só que, infelizmente, você não consegue punir esses recursos que muitas vezes são exagerados. Infelizmente, como eu disse, está na lei, você consegue perceber, mas você não vê juiz condenando. A gente até pede, a gente até faz o pedido, mas a gente não vê isso acontecendo. Como que isso acontece? Está lá, de ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa corrigido, né? A indenizar a parte, lembra que eu falei aqui, enquanto o ato atentatório, a multa vai para o Estado, a litigância de má-fé, a multa vem para a parte contrária. Então, vai pagar uma multa pelos prejuízos que ela sofreu e arcar com os honorários e todas as despesas que ela efetuou no processo. Então, basicamente, essa aí é a distinção que a gente teria. De um lado, a litigância de má-fé, a parte ganha dinheiro com isso. No ato atentatório, quem fica com o recurso financeiro é o Estado. Lembrando que a litigância de má-fé, ela tem que estar descrita, ela tem que estar tipificada. E, desculpa, a litigância de má-fé e o ato tentatório, as duas condutas têm que estar tipificadas. Essas não são as únicas, mas elas têm que estar na lei. Um outro ato tentatório de dignidade da justiça é a questão da audiência de conciliação. Se a parte não comparecer à audiência de conciliação, embora intimada, embora tenha dito que queira participar, se ela não vier, também é considerado ato atentatório. Então, como eu disse, não são apenas esses são os principais, mas a lei, e só a lei, é que vai
tipificar essas condutas, impondo multas às partes dentro do processo. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida, alguma coisa? Se não temos dúvidas, eu vou à frente e aí a gente vai já para o próximo assunto, que são as despesas e multas processuais. Então, na mesma linha que a gente vinha falando, agora vamos entender como que acontecem essas multas, como que funciona o pagamento dessas questões processuais. Bom, eu sempre digo que processo, ele funciona igual uma máquina de Coca-Cola. Se você não sabe aquela máquina automática que você coloca a moedinha, aperta o botãozinho, cai lá o teu refrigerante, o processo é a mesma coisa. O processo ele só se movimenta baseado em dinheiro. O processo custa dinheiro. Olha lá a ideia do professor Humberto. A prestação jurisdicional é um serviço público, né? Muito importante lembrar essa questão, já de começo. É um serviço, é uma atividade que o Estado presta para nós. Só que é um serviço remunerado, é um serviço pago, né? Então, o Poder Judiciário, o SUS, eles são a mesma coisa, é um serviço que o Estado presta para nós, com a diferença é que o SUS ele é custeado só com o dinheiro dos impostos, ao passo que o Poder Judiciário é custeado pelo preço dos impostos, taxas, mais as custas que são pagas, tá? Então, entra aí numa questão até tributária, que a gente tem os tributos. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, a justiça ela funciona baseada em tributos. Por quê? Uma parte dos dinheiros dos impostos vão também para o judiciário, mas além desse recurso, nós também temos as taxas para fazer essa máquina cara, porque é uma máquina cara, funcionar, ok? A não ser nos casos de miserabilidade. Então, o próprio autor aqui já faz a ressalva, né, que é a ressalva da pessoa carente, a pessoa que não tem condições de pagar o processo. Então, para a pessoa que não tem condição de pagar o processo, existe a lei 1060/50, que estabelece a tal da assistência judiciária gratuita. E o novo código, ele trouxe ali também o artigo 98 a 102, que traz para nós ali como que vai se dar essa justiça gratuita dentro do processo. Então, aqui, desde já, observo para vocês o seguinte, né? O que é gratuito? Tudo é gratuito, 100%. Se a pessoa não tem condição de pagar, ela não vai gastar um centavo com o processo. Como que isso aí vai acontecer? A gente vai falar mais à frente, ok? Por hora, eu quero voltar na frase do autor. A prestação jurisdicional é um serviço remunerado. Tá? Nós vamos falar da gratuidade mais à frente. O que eu quero dizer com serviço remunerado? Está lá, ó. A parte vai antecipar o pagamento. Então, salvo disposições concorrentes à gratuidade de justiça, incumbe às partes promover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhe o pagamento desde o início até a sentença final. Ou na execução, que não é o caso do nosso estudo, até a plena satisfação de direito reconhecido. O que a lei quer dizer com isso, pessoal? Quando o autor apresenta a petição inicial, ele tem a obrigação de pagar as custas, que a gente chama de custas iniciais do processo. Se ele não pagar essas custas, ou se ele não requerer a justiça gratuita, olha que interessante, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato de realização, a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou requerimento do Ministério Público quando a sua intervenção ocorreu como fiscal da lei. Se a parte não pagar de imediato essas custas, pessoal, esse processo não vai andar. Não vai andar.
não vai tramitar. A palavra é essa, não vai tramitar. Se a pessoa requerer uma perícia e não pagar as custas da perícia, a perícia não vai acontecer. Se a pessoa pede uma citação por oficial de justiça e não faz o recolhimento das custas do oficial de justiça, o oficial de justiça não vai cumprir essa determinação, essa citação. O que a gente tem que observar é o seguinte: tudo aquilo que a parte paga, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, essa despesa que o autor tem, né, com a petição inicial, com a citação, ao final do processo, se o réu for condenado, o autor vai ser ressarcido de todas as suas despesas. E a recíproca é verdadeira. Se o réu quis uma perícia, pagou pela perícia, ao final o autor teve ação julgada improcedente, o réu vai ser ressarcido de todo as suas despesas. Então, resumindo, qual é a ideia? Para que o processo funcione, é necessário a antecipação das custas. Tem que pagar os valores durante o processo. Ao final, quem vencer o processo será reembolsado em todas as despesas e custos processuais que ele teve dentro do processo. Ok? Tranquilo, pessoal? Nenhuma dúvida? Bom, é necessário, nesse momento, a gente fazer uma distinção entre despesas e custas. Custas, verbas pagas ao serventuário da Justiça e aos cofres públicos pela prática de ato processual conforme tabela da lei ou regimento adequado. Então, tudo aquilo que você tudo aquilo que você leva em juízo, você vai pagar um preço por aquilo. Esse preço ele está baseado numa tabela. Então, tem uma tabela de preços. Eu devia ter trazido, mas não me lembrei. Se você for no site do Tribunal de Justiça de qualquer estado, você vai ver lá o valor das custas processuais. Essas custas, elas podem variar de estado para estado e também elas variam dependendo do valor da causa. Então, se for uma causa que vai discutir uma quantidade X de dinheiro, é um valor de custa. Se for X mais se for mais do que X, as custas serão mais caras. Então, as custas do processo, elas estão baseadas dentro do valor da causa. Quanto mais alto o valor da causa, mais alto o valor das custas. Interessante que o pessoal sempre fala, né, que o processo é muito caro. O processo no Brasil, em comparação com o sistema norte-americano, ele é gratuito, digamos assim, muito baratinho. No sistema americano, primeiro que não dá para comparar, tá? Não dá para comparar, eu menciono aqui, até para chamar a atenção do estudante, que está muito acostumado com essa sériezinha, essas coisas bacaninhas da televisão, mas que é muito fora, não é que seja fora da realidade, é dentro da realidade deles, é diferente da nossa realidade, porque são sistemas legais distintos. No sistema americano, há uma tendência muito grande das pessoas fazerem acordo, inclusive existe acordo até mesmo na área criminal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o pessoal quer a judicialização de tudo. Embora há uma tendência aí com a lei da mediação e da arbitragem para que pare com esse negócio, mas ainda não é assim. Então, no sistema americano, quando vai para a justiça, quando tem um processo, né, você vai perder muito dinheiro. Aqui, você vai pagar aquilo que está tabelado, aquilo que está colocado ali. Só que preste atenção, nós temos o seguinte, nós temos as custas e temos as despesas processuais. Então, custas é aquilo que é pago ao Estado. As despesas são os demais gastos feitos pela parte para a prática dos atos processuais, com exclusão dos honorários advocatícios, que isso aí é um capítulo à parte, ok? Então, custas é o que eu pago para custear o processo e despesa é aquilo que a gente tem dentro do processo. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês. As despesas abrangem custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico, a diária da testemunha. Então, é algo que a gente até nem vê, né, acontecendo no processo, mas a pessoa que vai testemunhar, aquela que é uma testemunha, ela tem direito
a ser ressarcida. Por exemplo, se ela teve que fazer uma viagem e de uma localidade para outra para poder dar seu depoimento, ela tem que ser indenizada. Se ela é, por exemplo, um trabalhador autônomo, né, ele trabalha ali no seu dia a dia e perdeu de ganhar o dia, né, a diária, por exemplo, vamos pensar em uma coisa mais fácil, uma diarista, uma pessoa que trabalha como diarista numa residência. Se ela não pôde naquele dia trabalhar porque ela tinha que prestar o depoimento, a obrigação das partes seria ressarcir esse dia de trabalho dela. Infelizmente, as pessoas não sabem, infelizmente o juiz não esclarece e fica de boa. A testemunha vai lá e nem fica sabendo que teria direito a esse valor, embora é pequeno, mas é o valor que ela ganhava naquele dia para fazer o seu trabalho, ok? Ser testemunha, como é o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó, ele é considerado serviço público. No momento que a pessoa está lá dando seu depoimento, ela tem toda a proteção, né? Está lá. A testemunha, quando sujeito ao regime de decisão trabalhista, não sofre por comparecer à audiência perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Então, se a pessoa trabalha, ela é empregada, ela não pode nem ter o desconto do seu dia de trabalho. Nesse caso, é claro, o prejuízo ficaria para o empregador. O empregador vai pagar para a testemunha, embora ela não esteja lá, ok? Quando é diarista, seriam as partes que teriam que pagar essas despesas. E aqui entra uma situação bem complicada, né? O autor traz essa discussão, eu não coloquei no slide, salvo engano, não coloquei no slide, mas, por exemplo, se a parte tem que viajar para outro local, né? Lembra, a ação é proposta no domicílio do réu. O autor, às vezes, tem que se deslocar para viajar, ou o réu, que é de outra cidade, né? São vários réus, um dos réus tem que ir para outra localidade. Inclusive, pessoal, essas despesas de viagem que as pessoas tiveram, teoricamente, nunca vi ninguém receber por isso, tá? Mas, teoricamente, entraria nas custas do processo. Teoricamente, teria que ser pago pela outra parte, né? É o que a lei fala. Como eu disse, na prática você quase não vê. Só lembro que honorários advocatícios é um capítulo à parte, não mistura agora que vai dar confusão, ok? Então, custas é a manutenção do processo, despesas é aquilo que você tem para fazer o processo acontecer, que não vai para os cofres públicos, ok? Bom, continuando. Como eu falei a vocês, essa antecipação, ela é fundamental, né? Olha o que acontece. Será cancelada a distribuição do processo se a parte intimada na pessoa do seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias. Lembra que eu falei agora há pouco? É obrigação do advogado pagar, da parte pagar pela distribuição da petição inicial. E deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Quem arca com as despesas é a parte, não é o advogado. O advogado simplesmente recebe o dinheiro da parte e paga. Hoje em dia, nem isso mais o advogado faz. Hoje em dia, você manda o boleto para o cliente e o cliente recolhe o boleto lá por ele mesmo. Então, quando a gente fala o advogado paga, não é que sai do bolso do advogado, senão danou-se, né? Então, quando é feito o pagamento, toda a despesa do processo é responsabilidade do cliente. O advogado pode fazer o pagamento, mas é apenas porque talvez o cliente não saiba preencher uma guia, não saiba como fazer, mas é do dinheiro, do bolso do cliente que sai essa despesa. Mas voltando aqui, então tem que ser feito o pagamento dessa petição inicial. Se você não pagar, olha que interessante, o juiz não resolverá o mérito. Isso aqui é quando o juiz vai dar uma sentença. Tá? Então o juiz ele vai dar uma sentença. E olha o que ele coloca na sentença aqui, ó. Então, o juiz não resolverá o processo. O juiz vai acabar com o processo quando a parte não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 30 dias. Então, ele tem 15 dias para pagar.
Se nesses 15 dias ele não pagar, o juiz observar que o processo ficou parado lá por 30 dias, ele vai fazer o que? Ele vai sentenciar. Ele vai acabar com o processo. Não teve nem ainda a citação do réu, mas como o autor não pagou as custas, ele termina com esse processo. É claro que antes de dar a sentença, olha que interessante, nas hipóteses do inciso 2 e 3, eu tirei o inciso 2 só para deixar o 3 para vocês aqui, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta, né? Ainda vai dar para ele mais 5 dias para ele pagar. Isso aqui é o seguinte, pessoal, não é um relógio, tá? Deu 15 dias, cancela o processo. Não, não é bem assim, né? 5 dias não pagar, o juiz vai permitir, né, que esse processo ainda continue aberto, até pelo prazo de 30 dias, para que a pessoa pague. E, normalmente, né, isso eu gostaria que vocês até anotassem, prestassem atenção, as intimações são feitas na pessoa dos advogados. Quem são intimados são os advogados, e não as partes. Aqui, no caso do não pagamento das custas, antes de acabar o processo, a lei fala o seguinte: a parte será intimada pessoalmente, né, para que ela pague essas custas. Então, observem o seguinte: por que que isso acontece? Pode ser que por algum motivo, né, a gente, infelizmente, eu como conselheiro da ordem, a gente vê esses casos aí sempre acontecendo, infelizmente, né, são poucos, mas acontecem. Os advogados recebem as custas do processo e acabam não propondo a ação. Então, isso pode acontecer. Então, para ter garantia, para que a parte não seja prejudicada, então o juiz pede para intimá-la pessoalmente. Porque, de repente, ela pagou o advogado é que não fez o pagamento. Então, para evitar dano processual, a parte é intimada pessoalmente, né? Um parênteses aqui, fazer uma fofoca, isso é gravado, então tem que tomar cuidado com o que fala, mas o meu primeiro processo foi contra um ex-professor meu, exatamente por isso aqui, ele recebeu pelas custas, deu recibo para o cliente e nunca propôs a ação. Ficou 2 anos dizendo para o cliente que a ação estava ajuizada e era só uma ação de alimentos, a criança passando fome e o advogado bem tranquilão lá com a vida seguindo, né? Quando eu soube da situação, eu recém-informado fui no escritório dele para poder acertar a situação. Aí acabou que ele pagou uma indenização. À época, isso faz já 20 anos, ele pagou à época um bom dinheiro, acho que era 10 mil reais, era muito dinheiro naquele tempo, para poder. Hoje ainda é um dinheiro interessante, mas naquele tempo era muito mais para que indenizar a parte. Então, voltando, né? É obrigação da parte antecipar as custas. Se o autor não paga as custas, o juiz vai sentenciar o processo sem julgamento do mérito. Agora, antes de sentenciar, ele intima a parte para que a parte pague, né? Para que o processo possa prosseguir. Se nesses 5 dias não houver o pagamento, aí sim a sentença é dada, publicada e o processo é encerrado. Ok? Essa questão, pessoal, das custas, ela é tão forte, ela é tão importante, que, inclusive, o estrangeiro, olha como a legislação trata o estrangeiro, isso é uma coisa do novo código, não tinha antes isso, né? Então, o autor estrangeiro ou brasileiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará caução. Caução, para quem não sabe, é uma expressão lá do direito civil que a gente usa para garantia. Então, caução e garantia é a mesma coisa, ok? Então, prestará uma garantia suficiente ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe garantam o pagamento. Então, se a pessoa está fora do país ou se é estrangeiro, ela tem que deixar uma caução, depositar lá em juízo antecipadamente um valor que se estima que vai gastar no processo. É claro que existem aí 3 exceções. Então, quando
houver um acordo de dispensa, então se o brasileiro em outro país, né, houver aí uma reciprocidade do brasileiro não ter que fazer essa caução, a gente também não pede aqui para o estrangeiro, né, essa caução. Segunda exceção, nas ações fundadas em título extrajudicial. Isso aqui é matéria do quinto semestre, é que vocês vão entender lá no quinto semestre que não precisa depositar, porque não precisa depositar, porque se tem uma execução, eu já tenho ali certamente algum bem que vai garantir o pagamento. Por isso que, nesse caso, que eu não precisaria dessa caução. E a terceira hipótese é na reconvenção. Reconvenção, ela, digamos assim, para entender nesse momento, ela é apresentada junto com a contestação. Então, aqui não é necessário antecipar. Quando a gente fala aqui em antecipação, nós estamos falando em petição inicial, em começo de processo. E aqui já está no meio do processo, está ao longo do processo. Ok? Então, resumindo, qual é a ideia? A ideia é, se a pessoa está fora do país, tem que deixar depositado dentro do Brasil, né, numa conta vinculada ao juízo, aquela despesa que teria com o processo. É uma forma de evitar que o processo não pare por falta de dinheiro. É claro, pessoal, que alguém pode estar se perguntando, mas se por acaso o dinheiro acabar? Se por acaso efetivamente não pagar? Bom, se não houver o pagamento do processo, isso não está nos slides, se não houver o pagamento do processo, o juiz vai extinguir o processo, tá? Isso não importa a fase que esteja. Se estiver lá no finalzinho do processo, tiver alguma coisa que o autor tem que pagar e o autor não pagar, o juiz pode extinguir o processo por abandono. A parte deixou de continuar pagando as despesas do processo. Então, essa a punição para o autor que não paga é a extinção do processo. Mas o réu também tem que pagar? Tem, o réu também tem despesa. E se o réu não pagar? A punição para o réu, anotem aí, é a revelia do réu. Então, sempre no processo é assim, pessoal, sempre. Qual é a pior punição para o autor? Extinção do processo. Qual é a principal punição para o réu? É a revelia. Então, é sempre dessas duas jogadas aí que a gente tem para garantir que as partes sejam preocupadas com o processo. Bom, se ele tem que pagar no começo, eu falei a vocês, menciono novamente ali o artigo 82, a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou. Então, tudo aquilo que vai sendo gasto no processo vai ficando registrado. Ao final do processo, quem vencer o processo vai receber de volta. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor. Então, vai pagar toda a despesa e vai pagar o honorário dos advogados. E aqui a gente começa a entrar nos honorários advocatícios, né? Um assunto bastante polêmico. Mas vamos lá. Então, fechando a ideia, o autor paga para começar o processo, ele e o réu custeiam o processo durante todo o seu andamento, até que vai vir a sentença e vai condenar o perdedor, digamos assim, a reembolsar todas as despesas que antecipou. Então, é óbvio que se o réu teve despesa e o réu perdeu, as despesas que ele gastou já está paga. Ele ainda vai ter que custear ainda mais as despesas da parte contrária. E além das despesas e além das custas, eu vou ter esse item que é a sucumbência. Como funcionam os honorários da parte contrária? Está lá. Os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Né? Como que o juiz calcula, como que ele decide esse valor? Esse valor ele tem o Código de Processo traz alguns critérios para isso. Zelo do profissional, então se é um advogado que trabalhou direitinho, o local da prestação de serviço, né, se teve que fazer muita viagem, muita coisa,
a natureza e a importância da causa, o tipo de processo que você está discutindo, e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço. Então, isso aqui é uma coisa que oscila muito, é uma coisa que não tem muito critério, né? Há poucos dias aí, minha esposa também é advogada, estava muito brava, porque eu trabalhava num processo em que ela não atuava, o juiz condenou lá em R$ 12.000 os honorários do advogado, né, para mim. Quando foi a vez dela, o mesmo juiz, no processo muito idêntico, condenou lá em R$ 2.000. Ela ficou louca, falou, mas como? Qual é o critério que ele se utiliza, se são processos iguais, estrutura igual, cidades iguais, mesma coisa, né? Só mudou a parte. O valor veio muito distinto. Então, infelizmente, é uma coisa que o código traz uma série de critérios. Se vocês depois tiverem a curiosidade de olhar o código, vocês vão encontrar uma outra série de regrinhas quanto a honorários, só que na prática, infelizmente, o juiz acaba fixando muito daquilo que dá vontade para ele. Tanto que está aqui o mínimo de 10. Esse mínimo de 10 ele é desrespeitado diuturnamente. A gente cansa de ver juiz fixando horários em 1%, 2%. Falar, mas é que o processo é de muitos milhões. 1% já é aí 300, 400 mil. Então, só que não é assim que funciona. Deveria ser no mínimo 10. E aí o que a gente faz? Ué, simples. Lembra que eu falei para vocês? De todas as decisões cabem recurso. Então a gente vai recorrer para que o tribunal aumente esses honorários, ok? Mas infelizmente na prática é uma briga muito grande, a gente não encontra essa coisa não estão cumprindo o código como tem que ser. Hoje, inclusive, tem uma ação da OAB, acho que já está no STF, se eu não me engano, STJ, que discutindo isso, para que os juízes apliquem o Código de Processo Civil no que diz respeito aos honorários, ok? Mas assim, é isso que a lei estabelece. Essa sucumbência, aqui no caso, é aquele que perdeu, mas eu tenho a possibilidade de ter a tal da sucumbência recíproca. O que é a sucumbência recíproca? Ocorre quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Tanto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores a um só tempo. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Aquilo que a gente até fez na prova, aí, algo parecido. Qual é o pedido do autor? O autor quer o pagamento de R$300 mil a título de danos materiais que ele sofreu, algum tipo de problema que teve. Veio a sentença. A sentença veio e fixou a indenização em R$180 mil. Se você prestar atenção aqui, para um cálculo aritmético, o autor perdeu 120 mil, concordam? Se ele estava querendo 300, recebeu só 180, ele deixou de ganhar 120 mil. Então, ele também perdeu com o processo. O réu, é óbvio, perdeu 180 mil reais. Então, aqui os dois perderam, né? Na verdade, o autor deixou de ganhar e o réu efetivamente perdeu um determinado valor. Nesse caso, a gente chama de sucumbência recíproca. Nesse caso, digamos assim, os dois ganharam e os dois perderam. Teoricamente, se os dois perderam, haverá honorários para as duas partes. Então, aí é claro, pessoal, que você vai ter muitas vezes uma compensação de valores. Tá? Vamos fazer uma conta aqui bem simplória. Ora, se o autor deixou de ganhar R$12 mil, o autor 120 mil, o autor 10% teria que pagar 12 mil para o advogado da outra parte. Se o réu perdeu 180, ele teria matematicamente que pagar 18 mil. Então, na verdade, aqui a diferença está em 6 mil reais. Abate os 12, ao invés de ele pagar tudo isso, vai pagar apenas 6 mil reais. Isso aqui, pessoal, é uma briga imensa, porque, é claro, está mexendo com o bolso dos advogados. Então, essa matemática aqui, ela é feita, mas não é a matemática que vai funcionar no caso concreto. Muitas vezes,
né? Anota isso. Na sucumbência recíproca, o juiz costuma, na sucumbência recíproca, o juiz costuma determinar que cada parte arque com os honorários de seu advogado. Arque, né? Custeie os honorários do seu advogado. Então, cada um paga o seu advogado e vida que segue. Ok? Normalmente é o que acontece em sucumbência recíproca. Bom, falamos de honorários aí e ninguém perguntou, né? Vocês são muito calados nas aulas remotas, mas o honorário advocatício ele tem um problema, que é o seguinte: isso aqui era para aparecer devagarinho, mas eu não consegui fazer o efeito, então vamos começar por aqui, ó. Honorários de sucumbência. Pessoal, sucumbência está lá no artigo 85. Sucumbência é de sucumbir, de perder. Quem perde vai pagar os honorários do advogado. Acontece que vocês têm que tomar cuidado o seguinte: eu também tenho a tal dos honorários contratuais. O que são os honorários contratuais? São os honorários que as partes combinaram com o seu cliente. Ou seja, se a pessoa contrata um advogado, o advogado tem liberdade para estabelecer com o seu cliente o valor que ele quer receber, tá? Quando a gente fala nessas duas modalidades de honorários, vocês têm que prestar muito atenção que isso aqui são coisas diferentes. No honorário de sucumbência, o juiz fixa um valor de 10% a 20%. Só que a gente aprendeu que é reembolsada as despesas. Anota isso. Na sucumbência, a parte não recebe de volta aquilo que pagou para o seu advogado. Então, vamos lá. Eu sou contratado como advogado da Rafaela. A Rafaela precisa de um advogado. Falo, vem até o meu escritório. Daí, professor, você entra, doutor, você entra com uma ação para mim? Falou, entro. Nesta ação, vou lhe cobrar, para começar esse processo, R$20 mil de honorários. Ok? Ok. A gente vai lá, faz um contrato, de repente até parcela esse valor, mas ela vai me pagar R$20 mil. Guarda essa informação. O processo tramita, o processo vai, a gente ganha o processo. Lá no processo, eu vou ter honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A causa era lá 300 mil. Eu vou ganhar mais R$30 mil. Alguém vai se perguntar, mas então quer dizer que o advogado ganha duas vezes? Sim. O advogado ganha do cliente dele e, se vencer o processo, vai ganhar outro valor da parte contrária. E esses 20 mil que a Rafaela pagou de honorários, esse valor que ela pagou de honorários, ela perdeu. Ela não vai ser reembolsada nesse valor. Ela não recebe mais. É um dinheiro que ela, digamos assim, perdeu. Ela gastou para poder receber 300 mil, ela precisou gastar R$20 mil para poder ajuizar a ação. Além das despesas, ela recebe de volta, né? As despesas sim, ok? Então, não confundam honorário de sucumbência com honorário contratual. Por quê? O contratual, a gente fixa livremente. Eu defino quanto custa o meu trabalho. Às vezes, para fazer a mesma coisa que eu cobrei 20 mil, alguém por 5 mil faz. Então, cada um recebe. Então, pouco importa, eu coloquei aqui, ó, pouco importa o contrato firmado entre a parte e o seu advogado, ou a quantia que efetivamente foi paga. Esses honorários contratuais, advocatícios, não entram na sucumbência. Sucumbência é um valor que foi fixado pelo juiz naquele processo, levando em conta o zelo, o tempo, local de trabalho, ok? O maior erro que vocês cometem é misturar essas duas coisas aqui.
achar que é tudo uma coisa só. E não é. O contratual, eu defino com o meu cliente. Eu faço o que eu quero. Já o de sucumbência é o juiz que vai fixar. Pode acontecer do advogado receber 2 vezes? Vai, 2 vezes. Mas é uma vez do cliente e outra vez da outra parte. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Isso aqui é uma coisa mais polêmica que a gente encontra nesse cenário. Recomendo sempre a leitura do texto e, se houver dúvidas, na próxima aula tragam para a gente, que a gente está aqui para poder esclarecer a vocês. Ok? Estando claro isso, a gente entra lá para o final da aula, que traz para você a questão da assistência judiciária gratuita, né? Como eu mencionei para vocês, né? A assistência judiciária gratuita, ela pode ser total, né? Ela pode ser de 100%, ou seja, a pessoa não vai arcar com nenhuma despesa do processo, vai ficar lá livre de qualquer despesa. É claro que eu também posso ter de repente, uma assistência judiciária gratuita parcial. Às vezes a pessoa pode ter muitos bens, mas não ter disponibilidade financeira. Muito comum isso em processo de divórcio. Muito comum. Infelizmente, a sociedade ainda é muito machista, e normalmente quem tem a administração dos bens é o homem. Aí quando vai para o divórcio, o homem tem todos os bens. A mulher, que teoricamente tem direito a 50%, não tem dinheiro. Ela pode até ter bens, mas não tem. Então, o que vai acontecer? O juiz dá para ela uma assistência judiciária gratuita parcial. Ou seja, lembra aquela petição inicial que tem que pagar as custas? Ela fica liberada daquelas custas até que se consiga passar lá para ela uma parte do patrimônio. Quando a gente fala de assistência judiciária gratuita, inclusive está na Constituição Federal, ela é assegurada a todo autor nacional ou estrangeiro, inclusive pessoa jurídica. Então, qualquer parte tem direito a assistência judiciária gratuita. Quando que ela é pedida? Ora, o autor pede esse benefício na petição inicial, o réu na contestação, ou ao longo do processo. Se de repente no meio do processo surgiu a necessidade da justiça gratuita, ela também pode ser concedida. Ela pode ser concedida a qualquer momento no processo, inclusive na sentença, se for o caso. Agora, há uma pequena distinção, que é a seguinte: a pessoa física, basta a alegação. Ela não precisa provar que ela é pessoa carente. No dia a dia, não tem funcionado assim. No dia a dia, até acho certo, os juízes têm exigido que a parte apresente a carteira de trabalho, né, que apresente lá se está trabalhando os olerites, para que realmente a pessoa entenda, né, se ela é ou não é beneficiária dessa assistência. Porque o povo, vamos dizer assim, de um modo geral, não quer gastar com o processo. Então, o que ele puder fazer de graça, ele vai tentar. Então, normalmente, aí você vê, né, uma série de pilantragem acontecendo com base na assistência. Então, hoje, embora a lei diga que basta a alegação, os juízes têm pedido prova disso, o que eu acho louvável. Para a pessoa jurídica, não tem briga nenhuma. Para a pessoa jurídica, para a empresa receber, ela tem que provar que ela precisa desse benefício, dessa assistência. Então, ela é gratuita, o que não quer dizer que se a pessoa perdeu o processo, ela não vai ter que pagar as custas e os honorários advocatícios. Não quer dizer que ela não vai ter que pagar. Só que se ela não tem dinheiro, vai ter o crédito, mas não vai ter como receber. Então, isso é muito comum, né, nas faculdades de Direito, né, o Sesumar tem também, núcleo de prática jurídica, em que são propostas ação para a população carente. Então, se a população carente, se a pessoa carente perder o processo, ela vai ser sucumbente? Sucumbente vai. Ué, mas ela não tem direito à assistência? Ela tem direito à assistência, mas ela é sucumbente. Ou seja, ela não vai ter obrigação de pagar. Ela vai ficar devendo. Se amanhã ou depois mudar a condição de vida dela, se ela receber uma herança,
receber um prêmio de uma mega-sena ou trabalhar e conseguir ter dinheiro para pagar as custas, ela tem que voltar e fazer esse pagamento dessas custas, ok? Então, essa assistência, importante lembrar, que ela é 100% gratuita, inclusive o famoso exame de DNA. O exame de DNA também, né, ou qualquer perícia, vamos dizer assim, as pessoas não têm obrigação de pagar. Só que aqui tem mais um problema. O DNA ele é feito por laboratórios particulares. O Estado não tem estrutura laboratorial para cuidar de processos, para fazer perícias. Então, aí o que acontece? Isso aqui é o particular. Aí eu pergunto a vocês, o particular tem obrigação de fazer gratuitamente o exame para as pessoas? Não, não tem como obrigar o particular a prestar um serviço de graça. Então, muitas vezes, algumas perícias na justiça gratuita, ela acaba não sendo realizada. Então, a pessoa tem direito, mas por conta da estrutura do Estado, acaba não sendo, digamos assim, validado esse direito. De vez em quando a gente vê mutirões de exame de DNA para suprir essa deficiência, porque eu não posso obrigar um particular a ter uma despesa por conta do que uma outra pessoa precisa dentro do processo. Ok, pessoal? Então, basicamente, o que eu tinha separado hoje para vocês era esses dois assuntos aqui para a gente estar estudando, ok? Insisto que vocês devem sempre estar lendo o livro, né, fazendo pergunta para a gente, tá bom? Antes de dar a palavra a quem quiser perguntar alguma coisa, ainda aproveitar que está uma boa parte da turma aí, no final de semana eu dei uma olhada nos resumos que vocês fizeram, tá? Então, assim, boa parte está de parabéns, mas alguns colegas só se terão o trabalho de copiar artigo de lei. Eu não pedi para transcrever artigo de lei, eu pedi para que você faça um resumo, para que você traga as ideias principais. Não é porque a gente monta o slide baseado em muita legislação que é para copiar a lei, tá? Então, copiou o artigo de lei lá, eu não estou considerando como atividade feita, não. Outra coisa também, entrar no estúdio da Bom Dia, Boa Tarde, eu até respondo, né, mentalmente, mas isso também não conta como participação no fórum. Participação no fórum, para mim, é um resumo bem feitinho, tá? Do que a gente está discutindo aqui. Ok, pessoal? Dúvidas? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Professor. Oi. Oi. Você falou que, na teoria, a pessoa física não precisa provar que ela necessita de assistência. Uhum. Mas na teoria não, na lei, né? Na lei. Tá. Quando a gente for ter que responder alguma questão sobre isso, que afirme que a pessoa jurídica ou a pessoa física precisa ou não provar, o que a gente pode responder para estar certo, já que na realidade é outra situação? Não, veja, a sua pergunta é muito difícil de responder, pelo seguinte, se for uma questão objetiva, sim ou não, né, verdadeiro ou falso, certo ou errado, você tem que seguir por aquilo que a legislação está estabelecendo. Né? Você tem sempre que seguir a estabeleção do que a legislação está estabelecendo. Agora, quando é uma resposta discursiva, aí você pode argumentar e colocar aquilo que de fato está acontecendo. É Yasmin que está falando, né? Isso. Porque assim, Yasmin, quando a gente fala, quando o aluno faz uma pergunta dessa, estão muito preocupados com a forma da avaliação. Quando a gente vai avaliar, nossa preocupação é se vocês entenderam ou não a ideia. Né? Eu, particularmente, não fico com perguntinha de algibeira, aquela pergunta que faz para sacanear a pessoa, não é esse o intuito. Então, se for uma questão, isso vale para mim, vale para qualquer prova, tá? Para qualquer professor. Se é uma pergunta X, digamos assim, de alternativas, você tem sempre que se pautar por aquilo que a legislação coloca. Agora, se é uma questão aberta, você tem que se pautar sempre por aquilo que a legislação coloca e, é claro, com as ideias do que tem ali no dia a dia de mais moderno, porque o problema, pessoal, é que vocês têm que estudar. Esse é o detalhe. Muitas vezes, estou dizendo que é o seu caso, o aluno fica preso ali
a uma anotaçãozinha de caderno. Vocês têm que se prender a vários textos, a vários autores, né? Não apenas um autor, ok? Não sei se respondi, né? Então, assim, você deve sempre argumentar, colocar a ideia como você quer. Agora, se for uma questão objetiva, não tem muito como argumentar. Você tem que partir por aquilo que a legislação está estabelecendo. Entendi. Tá bom? É que eu estava mais preocupada porque eu viso concursos, aí eu não sei se essa questão pode cair ou não, daí eu queria saber qual. Tá. Concurso, Yasmin, funciona assim. Primeira coisa, você tem que definir que área que você quer. Acho que essa é a primeira coisa. Você está fazendo todo quanto é tipo de concurso, tá complicado. Mas, enfim, no começo a gente faz tudo quanto é concurso mesmo, que eu sei, tá? Mas, assim, para o concurso, depende muito do tipo do concurso que você quer. Se você vai fazer concurso para juiz federal, lhe digo, leitura da lei seca. Você tem que ler a lei seca, pegar os códigos, pegar a Constituição e ler aquilo até enjoar. Agora, se você vai para concursos, por exemplo, do Ministério Público Estadual, você tem que estar muito antenado com as decisões do STJ e STF, porque eles perguntam demais. E, além disso, tem um outro agravante. Você tem que saber quem é o organizador do concurso, porque tem organizadoras que se preocupam muito com súmulas, outras se preocupam mais com jurisprudência, outros estão com a aplicação da legislação. Então, assim, concurso você tem que se preparar para aquele concurso. Você tem que pegar as provas dos últimos exames. Esse é o fundamental. Até eu estou preparando aqui, vou montar para vocês uma atividade um dia à tarde aí, de alguns encontros, para a gente resolver questões de exame de ordem. Uma atividade extra, não vai ser valer nota, é só para a gente estudar mesmo. Porque quando você vai para um concurso, eu sempre dou a dica, pegue as provas anteriores, resolvam as provas anteriores. Até é interessante que ontem à noite eu estava olhando aqui um livro de xadrez, né, que adoro jogar xadrez, e o autor, ele diz o seguinte, que se você quer ser um bom jogador, sua obrigação é repetir as partidas clássicas feitas pelos grandes mestres. Na hora eu me lembrei exatamente de concurso. Se você quer passar num concurso, você tem que resolver as provas anteriores, Yasmin. Pega a prova de concurso anterior, faz ela a exaustão, que eu garanto para você. Você passa, não tem perigo. Lembra daquela matemática que eu fiz na primeira aula com vocês? Se você fizer 5 questões de exame de ordem por dia, né, serão 5 vezes 300, são 1.500 por dia, por ano, que você faria de questões de exame de ordem. Pô, não tem como não passar se ficar aí 4, 5 anos fazendo isso. Tá bom? Sim, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Se não tem dúvidas, galera, agradeço a vocês. Lembro do resumo. Lembro aí também das questões que estão lá para serem feitas, ok? Vocês têm aí 24 horas para fazer esse negócio sem sofrimento. Eu vi que eu demorei um pouquinho demais hoje, tá bom? Mas estão aí as questões, participem, que vocês só têm a ganhar. Quando você faz um resumo, você não tem que se preocupar em me agradar. Você tem que se preocupar que você está estudando ali na frente, ok?